Obrigada, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque a Tua presença em nossas vidas faz toda a diferença. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigado porque a Tua presença está nesse lugar. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que aqui chegou. E eu sei, Pai, que vamos sair daqui diferentes, renovados, abastecidos, Pai, alegres, porque a Tua presença faz isso, Pai. Nós cremos que a Tua presença é o que move a nossa vida, é o que nos levanta, Pai. É aquilo que nos coloca no caminho certo, é aquilo que Você tem para as nossas vidas, Pai. Vem da Tua presença, o melhor que Você tem para nós, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Te bendizemos e Te louvamos essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Vocês podem sentar. Obrigado ao louvor. Aleluia. Pode sentar, Paulinho, hoje. Aleluia. Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa noite eu vou pregar um pouco, ministrar um pouco para vocês a respeito de alguns conselhos para uma vida de sucesso. Eu sei que pessoas dizem por aí, né, que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, não é isso? Não é assim o ditado? Mas conselho bom é dado de quem vem com boas intenções. Amém? E eu vou dizer, conselho dado, muitas vezes as pessoas não seguem, imagine se fosse comprado. Não é isso? Vamos lá em Provérbios, para ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 15. Quinze, 22. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? Vou repetir. Diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Amém? Queridos, um conselho que se deve seguir é um conselho que te puxa para cima. É o conselho que te puxa para perto do Senhor e não para longe dele. Amém? Conselho é algo que muda as nossas vidas quando a gente não está vendo algo que a gente está indo para um caminho e talvez aquele caminho faça a gente cair em algum abismo. Mas aí um conselho vindo da parte do Senhor, vindo de alguém que você sabe que tem o Espírito Santo, livra você de cair naquele buraco. E diz assim, não vai por aqui, Deus tem coisa melhor. Sabe, queridos, conselho bom é quando você sabe que a pessoa está cheia do Espírito Santo e que a intenção dela com a sua vida é que você cresça. Amém? Porque muitas vezes pessoas chegam para nós e falam coisas, né? Não faz isso não, isso aí não, te afasta de certas coisas. Mas, queridos, algumas vezes os conselhos que são dados necessariamente não são bons. Alguns conselhos, às vezes, estão te afastando do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas, graças a Deus, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos sinalizar a respeito de conselhos. Amém? Eu vou te dizer, queridos, não é porque está na Bíblia, né? Está na Bíblia e a pessoa lê a Bíblia, interpreta como quer e diz que aquilo é bom. Sabe que Pedro, ele teve 2 conselhos para o Senhor. Na mesma hora ele disse, tu és o Cristo, e depois ele disse, não, Senhor, não vai para a cruz, não. E o que foi que Jesus disse para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Então você precisa, eu e você, termos a unção do Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo, termos comunhão com o Espírito Santo, para entender se um conselho está vindo da parte de Deus ou está te afastando dele. Amém? Eu já falei aqui algumas vezes que associações, elas são como um elevador. Ou elas te puxam para cima,
ou elas te puxam para baixo. Amém? E sabe, é muito fácil a gente discernir isso quando a gente está cheio da unção do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, essa noite eu quero dar alguns conselhos a vocês. Eu sei que vocês estão cheios da unção do Espírito Santo. Amém? Porque vocês têm o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Aí vocês, Giovana, mas eu não estou cheio de unção. Você já aceitou Jesus? Se já, o Espírito Santo mora dentro de você. Então, você está cheio da unção do Espírito Santo. Pode não estar com a unção manifesta, mas ela está aí dentro de você. Amém? E, queridos, conselho é instruir, é aconselhar, é apontar o caminho certo. Conselho é isso. E nós vamos ver alguns conselhos hoje, né, que o Espírito Santo tratou comigo para nós falarmos, ministrarmos isso na igreja, que às vezes nós estamos achando que estamos no caminho certo e não estamos vendo que tem algumas coisas que estão nos desviando do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Sabe? Não deixa pessoas te desviar do propósito que Deus tem para você. Não deixa o diabo te desviar do propósito que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Então, o primeiro conselho que eu queria dar é: tenha a mente de Cristo. Pense o que Deus pensa para você. Amém? Lá em Romanos 1 e 2, né, diz, não renovais a vossa mente com a palavra de Deus. Não toma a forma desse mundo. Não fica acostumado com as coisas desse mundo. Não se amolda. Sabe? E está dizendo, experimenta qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E como é que a gente faz isso? Com a mente de Cristo. Amém? Vamos lá em 1 Coríntios 2. O apóstolo Paulo nos dá algumas instruções, alguns conselhos a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 11, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, diga eu, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Diga eu. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí aqui está a frase que serve para nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Sabe, queridos, às vezes a gente está no meio de pessoas que não discernem como eu e você espiritualmente. Mas eu e você, nós temos a mente de Cristo. E quando a gente tem a mente de Cristo, quando algo não está correto com aquilo que a gente crê, acende uma luz vermelha. E a gente só segue naquele conselho, naquele caminho, se a gente quiser. Mas a gente tem a mente de Cristo. E sabe, algumas pessoas, alguns ministros usam essa expressão, mas eu não gosto dessa expressão, que diz assim, quando algo não é da parte de Deus, nós fica como um gato arranhando. Eu não gosto muito disso. Eu só digo que alvoroça alguma coisa aqui dentro de nós. Mas gato arranhando, não. Mas eu sei de uma coisa, queridos. Quando não é da parte de Deus, um conselho, algo que não vem do Senhor, que não está te edificando, que não está fazendo você crescer, eu e você que temos a mente de Cristo, a gente pisa no freio. Amém? Aí quando a gente está vivendo no natural, está esquecendo que a gente é um ser espiritual, a gente vai indo na onda das pessoas.
e tomando aquela forma. Sabe, o gelo, ele toma a forma da bacia que você coloca, da forma do gelo. Mas aonde você colocar uma água e colocar no congelador, ela vai tomar a forma daquele lugar. Mas a gente não é gelo. Amém? A gente não é água. Nós somos seres espirituais, guiados pelo Espírito de Deus e temos a mente de Cristo. Quando eu e você, nós nascemos de novo, que o Espírito Santo veio habitar dentro da gente, a gente sabe, a gente não conhece as profundezas do Senhor. Porque à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, coisas vão sendo reveladas a nós. Mas a mente de Cristo, de saber o que é certo e o errado, e o que está na Bíblia, é o que Deus tem melhor para nós, a gente já sabe. Amém? E deixa eu te dizer, as pessoas do mundo, elas não discernem isso. Elas acham que a gente está, já disseram, né? Algumas vezes eu já ouvi essa expressão, a gente está com lavagem cerebral. E eu vou dizer a você, não é que elas acertaram, porque a gente limpou, fez uma lavagem daquelas porcarias que a gente pensava. E agora a gente tem a mente de quem? De Cristo. Se o mundo diz que tudo vai fracassar, a gente tem a mente de Cristo que diz, não há fracasso para quem anda comigo. Se o mundo diz que a gente não pode, o que é que Cristo diz? Você tudo pode em mim que te fortaleço. Amém? O mundo diz que tudo vai faltar. Aí a mente de Cristo diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém, queridos? Então eu e você, para termos uma vida de sucesso, é entender que eu e você, nós temos a mente de Cristo. A gente não é mais desse mundo. Olhe para o seu vizinho do lado e diga, você é um extraterrestre. É ou não é? Porque quem vai morar aqui não é eu e você, a gente tem um destino. Então a gente é extraterrestre, a gente já não pertence mais a esse lugar. A gente está de passagem. Amém, queridos? Então eu e você, nós temos que viver a mente de Cristo. Amém? Vamos lá, em Jeremias 29, 11. Eu acredito, você acredita também, eu acredito que você acredita também, que Deus é mais sabido do que eu e você? Que Ele sabe o teu futuro? Quando você nasceu, o seu futuro já estava pronto. Amém? E se eu e você tivermos a consciência que nós temos a mente de Cristo, não tem como a nossa vida dar errado. Amém, queridos? É porque algumas vezes, às vezes, parece que a gente esquece quem nós somos. A gente esquece quem nós éramos e esquece quem nós somos agora. Mas sabe de uma coisa, o Espírito Santo te trouxe aqui para te lembrar quem você era, quem você é hoje e o que Deus tem para você amanhã. Amém? Você não é qualquer um. Você não é um ser simplesmente jogado nesse mundo. Não, você é um ser espiritual que tem um Pai celestial que cuida de você. Você não tem noção de quantos livramentos Deus já lhe deu. Sabe, quando a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, sabe, é algo tão sério, não precisa você ver todas as horas que Deus está te livrando, não. Mas não é porque você e eu não vimos, que não quer dizer que Ele não nos livrou. Amém? Sabe, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A gente vai passar por algumas coisas, mas dentro dessas coisas que a gente passa, tem livramento para mim e para você. Amém? Só em você estar aqui hoje, isso é a prova que Deus te livrou da morte. Sabe, eu e você, a gente não pode ter noção. A gente ainda não tem noção do reino espiritual. Agora a gente tem a mente de Cristo. Um dia a gente vai chegar lá e ter a noção. Mas aquilo que eu e você vivemos hoje não se compara ao reino espiritual. Sabe, queridos, tem uma multidão de anjos ao teu redor. Mas, Giovana, será que... Porque eu não sinto isso. Graças a Deus que a gente não vive pelo que sente.
A gente vive pela fé. Porque se a gente fosse viver pelo que sente, tem dia que você não sente vontade de comer, tem dia que você sente vontade de comer muito, tem dia que você não sente sede, tem outro dia que você sente muita sede. Tem dia que você acorda triste, tem dia que você acorda muito alegre. Mas eu e você não podemos viver pelo que sentimos. Nós não vivemos assim. Vivemos pela fé. Amém? Vamos lá, em Jeremias 29, 11. Diz assim: porque sou eu, Deus falando, viu? Que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Amém? Sabe, os planos dele é para que a gente tenha paz, prospere e tenha um bom futuro. Sabe, isso é a mente de Cristo. É isso que ele pensa ao teu respeito e ao meu. Mas eu não vejo, Giovana. Passa o tempo e eu não estou prosperando. Passa os dias e parece que nada muda. Queridos, quem sabe, não mudou ainda porque você não entendeu que você tem a mente de Cristo e não está vivendo em cima do que Deus pensa ao seu respeito. Amém. Eu vou te dizer, o plano dele já está pronto, já está feito. Ele não muda o plano dele, não. O plano dele está lá, pronto, feito, ao meu e ao seu respeito. Agora, se a gente vai viver ou não, não é mais escolha dele. É escolha nossa. Amém. Quando ele olha para mim e para você, ele vê a imagem e semelhança dele, ele vê um sucesso. Ele olha para a gente e diz assim: meu filho amado, você é um sucesso. Minha filha amada, você é um sucesso. Aí a gente fica, mas será, Senhor, que prosperar é para mim? Será que prosperar não é para os ministros? Será que para viver dessa forma é para quem prega? Deixa eu te dizer, queridos, para o Senhor não tem quem prega e quem não prega. Para o Senhor tem quem é filho e quem não é. E eu sei que você é filho já. E eu também sou. Então, qual é o plano dele para mim e para você? De paz, de prosperidade. Então, quando a gente aplica a mente de Cristo na nossa vida, a gente começa a ver as coisas com outros olhos. Amém? A coisa parece que estava ruim. Não, e há uma expressão que diz assim, os problemas parecem que vêm todos de uma vez. Né? Quando é uma coisa, é outra, é outra, é outra. E o Senhor está dizendo, pois é, mas eu projetei paz em qualquer situação que você vá passar. Em outra ou em outra. Amém? O Senhor não deixou, queridos, a gente aqui enganados, nem num conto de fadas. Ele ensinou a gente que a gente ia viver, mas que a gente ia passar, se a gente tivesse a mente de Cristo. Amém? Queridos, pensar o que ele pensa. O que é que ele pensa ao teu respeito? Para um pouquinho e pensa o que é que ele pensa ao teu respeito. Porque se eu disser aqui, ninguém pense num helicóptero voando. Todo mundo pensou. É ou não é? A não ser que você esteja dormindo, mas se você não está dormindo, você pensou. Não pense num elefante rosa. Todo mundo pensou. Aí a gente fica remoendo a nossa mente, os nossos pensamentos, para não pensar o que Deus pensa a nosso respeito. E Ele está dizendo, pensa o que eu penso? Sabe o que eu estou pensando? Paz. Sabe o que eu estou pensando? Prosperidade. Sabe o que eu estou pensando? Sucesso. Sabe o que eu estou pensando? Longos dias sobre a terra. Sabe o que eu estou pensando? Família ajustada. Sabe o que eu estou pensando? E que você vai cumprir o seu chamado. Sabe o que eu estou pensando? Que você vai influenciar gerações. É isso que ele está pensando. Amém? E graças a Deus que ele não pensa ao nosso respeito aquilo que a gente pensa de nós mesmos. Ele pensa diferente. Porque muitas vezes nós estamos com um pensamento distorcido a nosso respeito. Porque algo não aconteceu, a gente já pensa que não é o sucesso. Deixa eu te dizer, pensa o que Deus pensa. Amém? Ele te vê num outro nível de vida. Amém, queridos? Comece a pensar em coisas grandes. Eu fico pensando às vezes assim, teu pai é grande ou pequeno? É grande? Ele é grande? Então vamos puxar mais um pouco. O mar é grande ou pequeno?
A Bíblia diz que o mar é como um pingo d'água na mão dele. Agora você imagine o pensamento que ele tem a teu respeito. Por mais que você pense grande, não é o pensamento dele. Amém? Aí a gente se aperreia tanto. Eu não sei, tem uma conta e está tirando meu sossego. Eu não estou conseguindo dormir. E Deus está lá no céu, tão preocupado com aquela tua conta. Está olhando assim, está dizendo, ô meu filho, pensa o que eu penso. Eu já te vi pagando essa e muitas outras. Eu já te vi vivendo coisas que você nem imagina. Eu já te vi você indo para lugares que você nem imagina. Desfrutando coisas que você nem imagina. Então pensa como eu penso. E a gente limitando Deus. Não, Senhor, se você fizer isso aqui, olha, Senhor, se isso aqui acontecer, eu creio em você. E Deus está dizendo, e é, meu filho? E é? Você acha que se acontecer isso, você crê em mim? Mas se eu te disser que eu já fiz isso, isso, isso e isso, você crê em mim? Porque seus olhos não estão vendo? Aí a gente faz, porque não aconteceu da forma que eu quero, não foi como eu pensei. Graças a Deus que muitas coisas não é como a gente pensa. Graças a Deus porque Ele vê o além. Graças a Deus porque Ele já visitou o teu futuro e o meu. Graças a Deus porque Ele já viu como a gente vai terminar. Não é como agora. É muito melhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Segundo conselho, né? Muito importante. Não ignore a autoridade espiritual sobre a sua vida. Amém? Queridos, isso é um princípio que não sou eu que estou falando, isso não é um princípio do verbo da vida, isso é um princípio espiritual. Vamos lá, em Números. Minha Bíblia tem números, Giovana? Tem, lá é Números. Vai lá em Números, no comecinho do Velho Testamento. Porque pessoas às vezes, não, eu não vou seguir pastor. Queridos, eu estou falando só de pastor, não. Estou falando de autoridade espiritual sobre tua vida. Quem você considera uma autoridade espiritual sobre você? Amém? Vamos lá, em Números 16. Versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e vou pulando, viu? Corã, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Moisés era autoridade espiritual sobre esse povo. Amém? Com eles estavam 250 israelitas. Grava aí, diz assim, 250. Líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? O que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam, Corã, se juntou com Datã e Abirão, bons nomes para você que vai engravidar, botar nos seus filhos, viu? Muito fácil. Corã, vem cá. Abirão, vem cá. Nomes muito suaves, fáceis de falar. Mas eles se reúnem os três para dizer, Moisés, você está dizendo que é sobre nós, que Deus fala com você, mas deixa eu te dizer, a gente tudinho é sacerdote do Senhor e a gente não quer mais considerar a tua unção, a tua liderança sobre nós. Mas Deus, quando institui liderança sobre a sua vida e a minha, Ele leva a sério o que Ele faz. Amém? Então, a gente precisa levar a sério o que Deus faz. Lembra que eu e você temos a mente de Cristo? Aí você passa lá no versículo 20. Vai lá. Diz assim. E todos se reuniram, né? Todos estavam à entrada da tenda do encontro, incitando contra Moisés e Arão a glória do Senhor, apareceu a toda a comunidade. Eles não só se rebelaram, mas como eles começaram a incitar a comunidade contra aquela liderança que era Moisés.
Moisés e Arão. E o interessante, queridos, é que as pessoas dizem assim, você está falando isso porque é pastor, seu esposo, ou que você é ministro. Deixa eu te dizer, o pastor era Arão aqui. O sacerdote era Arão. Moisés era a liderança, mas era uma liderança espiritual. Amém? E lembra que eu e você temos a mente de Cristo. A gente precisa considerar aquilo que Deus considera. E esses homens, eles começaram a se rebelar, né? Falando e incitando a comunidade contra Moisés e Arão. E disseram assim, e o Senhor disse a Moisés e Arão, no 20, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram, ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando só um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés, diga à comunidade que se afaste das tendas de Corã, Datã e Abirão. Queridos, Deus leva a sério a autoridade espiritual. Amém? O que Deus disse aqui a Moisés, olha, sai de junto dessa comunidade que eu vou queimar todos eles. E Moisés e Arão começaram a orar, dizendo, não, Senhor, por favor, não faz isso não. Foi um homem só que se rebelou. Queridos, Moisés e Arão não guardaram a raiva, mas estavam intercedendo por aquele povo. Sabe que a autoridade espiritual sobre a tua vida intercede sobre a tua vida? E eu vou te dizer uma coisa, Deus escuta a oração de autoridade espiritual. Sabe por quê, queridos? Eu digo isso porque eu vivo isso não como esposa de pastor, mas como ovelha. Algumas vezes eu recorri a meu pastor, pastor Humberto, para ele orar sobre nossas vidas. E todas as vezes, queridos, que ele orava, intercedia por nós, que vinha com a palavra de Deus, rapidamente aquilo acontecia. E eu comecei a entender que Deus leva a sério a autoridade espiritual. Então, leve a sério o que Deus leva. E eu estou dando conselhos de uma vida bem-sucedida. Você faz parte de um grupo, você faz parte de uma comunidade, você faz parte de uma irmandade. Você não faz parte de uma religião, nós somos irmãos em Cristo. Amém? Talvez você não se congregue aqui, mas tem uma liderança sobre a sua cabeça. Então, leve a sério, respeite a sua autoridade espiritual. Amém? E sabe o que aconteceu, queridos? No versículo 35. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Foi quantos que falaram contra Moisés? 250. O fogo veio sobre quem? 250. Amém? Então, cuidado, queridos. Leve a sério o que sua autoridade espiritual fala. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo numa sociedade, não estou dizendo aqui entre nós. Se tiver aqui, é bom que se conserta. Mas se não tiver, serve como conselho, né? Como vacina, para não acontecer. Mas eu vejo na sociedade pessoas que não estão mais reconhecendo a autoridade espiritual. Eu estava estudando e eu vi aquela grande emissora que está deixando de ser grande, sabe? Que faz plim-plim. Nos anos 80, eles quiseram acabar com a imagem dos padres. Então, tudo que eles lançavam contra padre era escândalo em cima de escândalo. Nos anos 90, quiseram acabar com a imagem de pastor. Era escândalo em cima de escândalo contra pastores. E agora, nos anos 2000, eles estão querendo acabar com a autoridade familiar. Você vê agora que tudo é liberado. Pode-se tudo. A criança pode falar tudo, o adolescente tem direito a falar tudo, não precisa mais respeitar pai e mãe. Né? Eu estava assistindo um vídeo de uma filha, né, de 13 anos para 14, queria ir para uma festa, começou a puxar o cabelo da mãe. Puxando o cabelo da mãe e gritando com o pai. Aí o que isso quer dizer? Que quem não respeita a autoridade em casa, não vai respeitar a autoridade espiritual. E tudo que o mundo quer e o diabo quer é acabar com esse conceito de autoridade.
Mas deixa eu te dizer, a autoridade sobre nossas vidas traz segurança. A autoridade espiritual nos leva para caminhos que a gente talvez esteja andando errado. Amém. E eu estava pensando, né? Eu digo, meu Deus, se fosse na minha época, eu gritar com minha mãe, ou levantar a mão, nem que fosse para fazer alisar o cabelo dela, nem puxar. Eu acredito que eu ficava sem mão. Primeiro, que ela ia dizer, tá doida, é? O que aconteceu? Enlouqueceu? Por quê, queridos? Porque eu aprendi a respeitar a autoridade. Sabe? Sou a favor de criar a criança no caminho do Senhor, de não espancar, de não bater, mas correção é necessário. Respeitar a autoridade, você pode achar, não, é bonitinho hoje, deixa eu te dizer, o bonitinho cresce. Tudo é lindo quando se é pequeno. Porque o que é um bebê? É miniatura de um adulto. É lindo. Já vi um filhote de cachorrinho pequenininho? É lindo. Mas cresce. E se não for ensinado, morde. A criança é miniatura de um adulto. Tudo é lindo pequeno, mas se não for corrigido, cresce deformado e vai criar problema. Aí vai ficar como essa menina, puxando o cabelo da mãe para ir para uma festa. E sabe, o que a sociedade fala? Né? Que é natural. Não precisa você ter ninguém sobre sua cabeça. Para que autoridade espiritual? Você se conecta com o cosmo. Você se conecta, você entra no estado zen. E aquele ser de luz vai em direção a você. Aí tem um monte de gente se conectando com o cosmo e entrando em depressão. Porque não tem ninguém que oriente. Não tem ninguém que ore sobre a vida. Não tem ninguém que puxe para o caminho certo. Amém? A autoridade espiritual, queridos, muitas vezes você não vai entender. O que a pessoa está corrigindo você não vai entender. Mas lá na frente, você vai ver que houve livramento de morte para você. E sabe, algumas coisas eu não entendia que meu pastor corrigia a gente. Eu ficava até chateada, mas nunca falei dele. Porque eu entendo uma coisa, eu posso ficar com raiva, mas ali é um pai espiritual que Deus levantou sobre mim. E pai a gente ama. Pai a gente cuida. Amém? E sabe, eu vejo que hoje isso formou em mim uma estrutura que eu não tinha antes. Por quê? Eu não enxergava que um dia eu estaria aqui, mas ele já via isso na gente. Amém? Talvez você não enxergue, você não veja e você não entenda certas correções. Mas sabe, Deus está usando aquela pessoa para o destino que você vai chegar. Então não questiona, queridos. Respeita a autoridade espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa, muito tranquilo eu falo isso. Debaixo da unção do Espírito eu falo coisas que no natural eu não falaria. Quando você chegar para falar algo com tua liderança, não chega apenas para comunicar, não. Se você quer um conselho, pede conselho antes. Porque comunicar não é conselho. Você apenas está dando recado. Ah, pastor, vou casar com fulano, mas eu estou aqui pedindo seu conselho. Não, já marcou o casamento. Já está namorando. Aí vem dizer que quer um conselho. Não, você está comunicando que já está com aquela pessoa e que vai casar. Amém? Respeitar a autoridade espiritual, queridos, é ir antes. Pastor, estou pensando em orar pelaquela menina ali. O que é que o senhor acha? Amém, queridos? Então aprenda uma coisa. Conselho é antes de comunicação. Amém? Se você quer um conselho, chegue antes. Não venha com o pepino depois dizendo eu quero um conselho. Não, você está comunicando o pepino. Amém, queridos? Vocês ficaram calados agora? Mas quem aprende a respeitar a autoridade espiritual, aprende a respeitar em qualquer esfera. Amém? E sabe, tem uma coisa que a autoridade espiritual faz sobre a tua vida, são alguns protocolos. Respeite protocolo, queridos.
Mas, Giovana, como assim protocolo? Queridos, todo ambiente tem protocolo. Você chega aqui na igreja, tem as doutrinas do que o Verbo da Vida crê, tem os protocolos que existem aqui. Amém? Mas protocolo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando José estava na cadeia, que ele foi se encontrar com o faraó, o que mandaram ele fazer? Raspa a barba. Por quê? Porque egípcio detestava barba comprida. Aí o que é que José faz? Raspa a barba. Amém? Queridos, respeita o protocolo. Respeita a unção que está sobre esse lugar. Respeita a doutrina desse lugar. Mas eu não concordo. Então você procura um que você concorda. Mas não fique num lugar criando rebelião. É melhor que você procure outro lugar. Amém? Mas eu não estou dizendo nem só por causa da autoridade espiritual. Estou dizendo por causa da tua vida. Porque você está cavando um buraco terrível para você. Olha aqui o destino. Eu não quero o destino desses homens. Esses bonitos. Eu não quero, não. Amém? Terceiro conselho. Refreie a sua língua. Oh, glória! Você devia dar uma glória bem grande, porque dar glória não é refrear a língua, não. Você pode falar, viu? Vamos lá, em Tiago 1, 26. Diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e sua religião não tem valor algum. Sabe o que o irmão Tiago está dizendo aqui? Se você que diz que é da igreja, mas não refreia a sua língua, quando você for pregar, não vai ter valor nenhum. Não é interessante o que o irmão Tiago diz? O irmão Tiago era sábio, viu? Aí no capítulo 3, vai lá, passa uma pasta. Uma página. Pasta não. 3:5, diz assim: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia. E no versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? O irmão Tiago está dizendo assim, cuidado com a tua língua. Porque ela é pequenininha, mas ela causa um estrago. Você já ouviu histórias de pessoas que falaram fofocas e acabaram casamentos? Eu já ouvi. E sabe? Mentira. Era mentira aquilo. Eu já ouvi, queridos, testemunho de pessoas que foram, vítimas de fofoca, de mentira, porque alguém não refreou a língua e perdeu pessoas. Pessoas foram assassinadas por causa de uma fofoca, de uma língua que não se dominou. Amém? E eu fiquei pensando esses dias, quando eu estava estudando e pensando sobre isso. Você já viu que um reator de uma usina nuclear, ele pode servir para duas coisas. Ou para iluminar toda uma cidade, ou para ser uma bomba que mata todas as pessoas da cidade. É ou não é? Depende de como ele é usado. Aquele reator, ele pode ser uma bênção, iluminar toda a cidade. Mas ele pode causar um estrago, se ele for usado erradamente, e matar toda uma cidade. A língua é como um reator nuclear. A gente precisa ter cuidado como a gente está usando ela. Se é para bênção ou é para maldição. E aqui a Bíblia diz, com ela você bendiz ao Senhor. Nos cultos, levanta a mão, adora ao Senhor. Mas no outro dia, está maldizendo o irmão. Que é fruto
da criação daquele Senhor que você estava louvando. Não é interessante isso? Então, cuidado como você usa a língua. Sabe, queridos, eu tenho orado ao Senhor e pedido a Ele para ver com os olhos dele e falar o que Ele falaria. Se não for para falar bênção, é melhor eu ser chamada de uma estátua muda do que ser uma faladeira de que fala besteira e maldição. Eu tenho certeza, queridos, que Deus não criou uma só boca e 2 ouvidos à toa. Foi para falar menos e ouvir mais. E eu vou te dizer, quando você está usando a sua língua, está de um lado o Senhor te observando e do outro lado está o diabo. É quem você vai dar ponto. A Deus ou ao diabo? Você vai dizer de quem é ou de quem não é. E o interessante, sabe, queridos, é que pessoas oram, né, pedem ao Senhor bênçãos com a língua. Você ora com a língua. Aí você pede, Senhor, me abençoa, abre portas, faz isso, faz aquilo. Aí termina a oração. Ai, menino, tu vês fulano? Menina, Asbel nem cantou bem hoje. Horrível. Aliás, esse louvor não está cantando legal. Tu viu? Sinceramente, não gostei do louvor. É a mesma pessoa que estava orando. E outra coisa, deixa eu perguntar. Para quem foi o louvor? Oh, glória, né? Foi para mim e para você, porque eu entendi que eles estavam louvando ao Senhor. Para quem era o louvor? Amém? É a mesma coisa de pessoas que dizem, não gostei daquele culto. Para quem era o culto? Ah, vamos fazer um culto hoje em homenagem ao Gilberto. Olha, baiano. Veja só, o culto não é para ele, queridos, o culto é para o Senhor. Aí tem pessoas dizendo, não gostei do culto. O culto não foi para você, meu querido. Você foi participante do culto. Então, se você não gostou do culto, é porque a sua participação foi ruim? Ou revelação, não é? É a mesma coisa da língua, queridos. Cuidado, cuidado. Sabe, é melhor que ela fique presinha atrás dos dentes ou atrás da chapa, do que ela saia falando besteira. Morde a tua língua, queridos. Deixa sangrar, mas não vai sair besteira. Amém? Aí depois que você morde, bebe água, nem dá mais vontade de falar, né? Que a língua está doendo tanto. Então, faz isso. Amém? Vamos lá em Provérbios 10. Para você ver essa questão da língua. Mas, Giovana, que culto. Culto da bênção foi hoje. Como disse o pastor, culto de libertação. Aleluia, estou terminando. Provérbios 10, 31. Diz, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Amém? Tem uma passagem, depois você procura lá em Mateus, que Zacarias foi falar o que não devia. Sabe o que fez? Ficou mudo. Já pensou se Deus estivesse agindo da mesma forma? Misericórdia, meus irmãos. Eu ia ter que pregar em Libras. Amém. Glória a Deus. Outro conselho para termos uma vida bem-sucedida. Seja generoso. Amém. Ser generoso, queridos. Andar em amor com as pessoas, ser bondoso. Sabe, não é aquela pessoa que tem um coração amargurado, que não quer fazer o bem a ninguém. Não, a gente tem um coração explodindo de amor. A gente está procurando alguém para a gente ser generoso. Amém? Vamos lá em Provérbios 11. Você está lá em 11? No 25. Diz assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Você já pensou que tem uma pessoa, às vezes, está tão aflita, está com um problema tão grande, e você tem a solução,
e você não usa? Eu não vou com a cara daquela pessoa. Meu querido, isso não é o seu papel. Esse é o papel do diabo. O seu é dizer, você está precisando de quê? Giovana, eu estou precisando só de uma oração. Então eu oro agora por você. Eu estou precisando de tanto. Eita, eu não tenho aqui, mas eu vou conseguir. E se eu não tiver, eu vou orar e Deus vai mandar para você. Isso é coração de generosidade. Sabe, ver alguém precisando e ir lá, estender a mão, cuidar. Eu estava me lembrando, quando o pastor Betinho estava aqui, que o Senhor deu uma palavra para ele. E eu fiquei pensando, que palavra poderosa, Senhor, para a vida dele. É melhor você deixar um legado para as pessoas do que herança. Porque herança se acaba, legado não. Você morre e o legado fica lá. Sabe, como eu e você queremos ser lembrados? Pela generosidade ou pela mesquinhez do nosso coração? Eu quero ser lembrada pela generosidade. E eu não estou falando só na área financeira não, viu, queridos? Eu estou falando como ser humano. Generoso pela vida. Ser generoso em vida. Sabe, só pode dar amor quem está cheio do amor. E Deus diz que eu e você já foi derramado uma porção do amor dele dentro de nós. O teu pai e o meu é o Deus do amor. Lembre-se disso, quando puder fazer o bem a alguém, faça. Mesmo que a pessoa não tenha nada para te oferecer, faça. Mas, Giovana, eu não vou ganhar nada. Vai, queridos. Sabe, tem uma pontuação lá no céu, que cresce uns bons pontinhos quando a gente é generoso. Amém? Aleluia. Outro conselho, ser humilde. Queridos, isso é tão importante, ser humilde. Você, queridos, não é o que você tem. Você é o que você é. Sabe, ser humilde. Reconhecer que o teu irmão que está sentado do teu lado, ele tem uma porção de Deus que você não tem. E que você precisa honrar a vida dele. Reconhecer. Amém. Querido, ser humilde. Sabe, Jesus, quando andava aqui na terra, ele era humilde. E eu fico pensando, né? Aquela mulher que Jesus fala dos cachorrinhos, né? É lá em Mateus. Eu acho que é Mateus 15. Depois eu olho lá. Jesus, na verdade, ali estava dizendo a ela, ei, veja só, eu vim para ensinar ao meu povo. Eu não vou poder dar a comida do meu povo aos cachorrinhos que ficam embaixo da mesa. Aí a humildade dela diz, não, meu Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E eu fico pensando, por causa da fé dela, por causa da humildade dela, o milagre ela alcançou. É a mesma coisa de Ana. Ana, quando estava orando no templo, que ela queria engravidar e estava passando por aflições, porque o seu corpo não reagia a uma gravidez, Eli olha para ela, sem discernimento de espírito, porque Eli já estava quase desviado. Eli olha para ela e diz, você está bêbada uma hora dessa, aqui na igreja? Que coisa! Queridos, eu fico pensando, né? Se o pastor Abimael dissesse isso com alguma mulher aqui. Misericórdia, talvez as cadeiras não tivessem em pé. Saía empurrando cadeira. Então, o senhor está me julgando. Mas sabe o que essa mulher fez? Não, meu Senhor. Eu só estou aflita de alma. Eu estou orando. E por causa da humildade dela, ela alcançou um milagre. Eli estava errado? Estava. Mas eu estou falando da humildade de Ana. Sabe, ser humilde. Sabe, quando você não sabe algo, tem alguém que sabe te ensinar, abaixa a cabeça e escuta. Amém? Tem pessoas que você às vezes vai ensinar a botar numa tampa, que não, já sei. Não, mas veja só, não, eu já sei, não quero não. Não precisa não. Eu tenho o meu jeito, você faz o seu. Meu irmão, deixa eu te dizer, talvez o jeito da pessoa seja melhor do que o seu. Humilde para reconhecer que as pessoas têm o que nos ensinar, sim. Amém?
Humilde para reconhecer que alguém que está abaixo de você, ele precisa do teu testemunho. E não do teu mau testemunho. Humilde para honrar as pessoas que estão abaixo. Amém, queridos? Tem muitos versículos sobre humildade, mas eu não vou ler todos. Outro conselho, né, que já estou acabando. Decida ser frutífero. Amém? E eu fiquei pensando sobre uma árvore. Como é que a gente reconhece a árvore? Pelos frutos. A não ser um agrônomo, ele reconhece pela folha. Mas a gente reconhece pelos frutos. Quando você olha para aquele pé, pode ter um monte de pé junto, mas tem uma manguinha nascendo, você diz, pé de manga. Aí você olha para o outro pé, aí tem um abacatezinho nascendo, pé de abacate. É pelos frutos que nós seremos reconhecidos. Amém? E os frutos, queridos, você não dá aqui na igreja não, viu? Aqui é uma consequência do que você já dá lá fora. Aqui na igreja, você só vai compartilhar os frutos com os irmãos. E se junta o fruto de um, o fruto do outro, vira uma salada maravilhosa, que todo mundo desfruta. Mas fruto se dá lá fora. Fruto se dá dentro de casa. Amém? Fruto se dá quando as coisas não estão bem. Fruto se dá quando o teu patrão manda algo na tua vida, você fazer algo e você diz, poxa, que injustiça. Não, mas eu vou fazer porque eu sou crente. Queridos, essa sua atitude é frutificar. Amém? E eu estava me lembrando esses dias, quando a gente veio para essa cidade, que a gente orou com o pastor Humberto no hotel que a gente estava, e que ele liberou o sinal para a gente vir para cá, porque eu não fui comunicar a ele que eu vim, eu fui pedir conselho dele se eu deveria vir. E ele veio comigo, e Abimael e a esposa, para a gente orar. E aqui ele ia dizer se sim ou se não. E se ele dissesse não, queridos, pode ter certeza, nós teríamos obedecido. Amém? Porque eu entendo o conselho pastoral é algo muito sério. E quando a gente estava aqui, ele liberou a gente, aí ele disse, já vou procurar um prédio para vocês fazerem um culto. Vai começar aqui no hotel mesmo. E a gente foi conversar com o gerente do hotel, e o gerente do hotel disse, não, a gente não vai alugar todo sábado, a gente não permite igreja aqui, de jeito nenhum. Aí perguntou assim, o gerente do hotel, viu? Que a gente nunca tinha visto. A gente era de Recife, o pastor Humberto é de lá também. Disse assim, que ministério é de vocês? E a gente disse, Verbo da Vida. Ele, de pastor Buddy? Libero. Aquilo é um homem sério, eu libero sim. Queridos, a gente nunca viu o homem, a gente nunca tinha pisado aqui, mas o nome de pastor Buddy abriu as portas. Por quê? Por causa dos frutos que ele deu. Ele disse, eu já trabalhei lá em Campina Grande, e aquilo é um homem de palavra. Queridos, talvez para vocês isso não seja uma grande coisa, mas para mim é. Porque quando você vai falar sobre alguém, e alguém diz, ali é uma pessoa excelente, ali é um crente de verdade, ali dá fruto. É o melhor cartão de visita que você pode dar a alguém. É os teus frutos. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu coloquei até uma frase hoje no meu Instagram. E essa aqui é mais ou menos isso. Os frutos de uma pessoa provam o caráter dela. Amém? Quando uma árvore está estragada, ela só dá fruto podre. Mas quando uma árvore está boa, os frutos dela são aprazíveis, gostosos. Amém? E o último conselho para a gente terminar é seja excelente. O que você fizer, faça com excelência. Lá em Provérbios 18, diz assim, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói.
se você é relaxado, queridos, isso é o oposto de excelência. Excelência é fazer tudo diligentemente. É fazer... Você já pensou, se aquele dia fosse o último dia do seu trabalho, você ia fazer com todo esmero, ia dizer, poxa, eu vou fazer porque eu estou indo embora, eu quero deixar aqui minha marca, eu vou fazer. Você já pensou que pode ser seu último dia de trabalho? Mas, Giovana, eu vou perder o emprego. Não, que Jesus pode voltar. Então, como você quer terminar o seu trabalho? De qualquer forma, não, seja excelente, seja diligente, faça as coisas com o melhor que você puder. Ah, mas eu canso tanto, aquilo me cansa tanto. Seja excelente, queridos. O cansaço vai vir, você sendo relaxado ou você sendo excelente. Mas seja excelente. Isso é uma marca de quem anda em frutos, de quem frutifica. Amém? Se você vê uma coisa está fora do lugar, aí você não faz porque... isso não é meu serviço, é o serviço de fulano. Deixa eu te dizer, quem é excelente não anda só uma milha, não. Anda 2. Amém? Seja excelente. Quando você pegar uma coisa para fazer, faça com o melhor que você puder. Mas eu não sei, peça ajuda. Seja humilde para entender, para reconhecer e para uma pessoa te ensinar melhor. Eu e você, queridos, não nascemos sabendo de tudo. Sabe que você não sabia andar e alguém te ensinou? E você, quando andava, não era tão excelente, caía. Aí você foi aprimorando aquilo e se tornou excelente. Então, vai aprimorando as coisas, se torna excelente. Amém? Grupo de louvor, você pode ficar em pé. Queridos, para uma vida de sucesso, eu vou te dizer, não precisa de muito segredo, não. Só precisa de uma coisa, seguir a Bíblia. Para uma vida de sucesso, precisa ser diligente naquilo que você tem ouvido. Sabe? Não negligente, mas ouvinte, praticante. Pratica aquilo que você tem ouvido. Mas, Giovana, eu não consigo praticar tudo de uma vez só. É melhor praticar uma e começar a desejar praticar as outras do que não praticar nenhuma porque não consegue nada. Giovana, eu só consigo uma coisa. Ter a mente de Cristo. Ponto. Comece por aí. Eu só consigo uma coisa, ser generoso. Pronto. Comece por aí. Seja diligente numa coisa. E Deus vai te abençoar. Você vai ver que cada passo que você dá é um passo para a excelência. É um passo para se alcançar o sucesso em Deus. Amém? O teu sucesso não diz o carro novo que você tem. O teu sucesso não é uma grande casa que você tem. O teu sucesso é ser o melhor cada dia mais à luz da palavra. Isso é um sucesso para uma pessoa. O nosso sucesso não é igual ao mundo, não, queridos. O mundo tem uma forma de ver o sucesso. A gente tem outra. A forma da gente ter um sucesso é seguir a palavra. Amém? Nós vamos cantar a última música. Pronto. Você pode aproveitar que é um culto de quinta-feira, é um culto de ensino, para fazer a tua oração. E dizer, Espírito Santo, me ensina a ser melhor, a ter uma vida de sucesso. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a viver os teus caminhos. Me ensina a andar como você quer que eu ande. Me ensina a ser um filho obediente, uma filha obediente. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a viver os teus princípios para mim. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina. E eu vou te dizer, Ele vai ter o maior prazer de te ensinar. Porque Ele é o mestre dos mestres. Amém? No esconderijo, onde eu posso descansar, o teu refrigério habita a paz que excede o meu pensar. Não temerei,
Amém. Glória a Deus. Então, você pode sentar um pouco. Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas nessa noite. Você está pronto para isso? Graças a Deus, Gilberto está. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11. Provérbios 11. Pode baixar só um pouco, se vocês souberem o retorno aqui. Só se souber, tá? Senão... Provérbios 11, 24. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Quantos acharam? Amém. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Diz assim: há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que justo, está ótimo. Ao que retém mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. Nós ouvimos o versículo 25 hoje. A alma generosa vai ficar pobre. Vai ficar lascada. Vai fazer o quê? Aleluia. Amém? Aleluia. Queridos, lascada não é palavrão, amém? Pelo menos aqui no Nordeste não é. Ou ficar quebrada. Mas a alma generosa prosperará. Amém? Vou trocar essa palavra por ficar quebrada, ficar trincada, para você entender melhor. Fica mais suave, né? A alma generosa prosperará. Diga, eu sou uma alma generosa. Por isso eu vou prosperar. Amém? Olha só, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, existe uma parte que você precisa semear. E existe uma parte que você pode reter para o seu sustento. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. Então, vamos fazer isso nessa noite, com toda humildade, com a certeza de que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Glória a Deus. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e põe alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e põe para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo chuva regando minha semente. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Amém. Glória a Deus. Então, deixa-me ver aqui. Eu acho que não tem nenhum visitante hoje. Acredito que não. Amém. Então, temos alguns avisos aqui. Pode colocar aí os avisos para a gente avisar, né? Então, queridos, nós estamos na reta final do Rema, né, nessa etapa 2020, mas as matrículas 2021 elas já se encontram abertas. Amém? Então, se você deseja fazer o Rema, conhecer essa escola,
você pode acessar o site ou procurar uma pessoa que já está cursando, né? Esse ano foi um ano um pouco atípico, né, daquilo que nós estamos acostumados, mas eu acredito que 2021 vai ser todo ano presencial. Quem crê assim? Amém? Então essa escola foi criada para ser presencial, né? Graças a Deus pelos módulos online, que nós não ficamos sem conhecimento, mas a partir do próximo ano eu creio que já estamos todos os dias presenciais. Essa escola tem mudado a vida de muitas e muitas pessoas, né? Então se prepare, está chegando, né, a nossa formatura, vai ser em dezembro, nós vamos estar dando mais detalhes, né, e você não pode perder, né, para que você conheça mais e mais dessa escola, amém? Então nós estamos ensinando o último módulo do Rema, né, que é Ministério Prático. Então se você que faz o Rema e desejar, né, também assistir presencialmente, você está liberado para isso, amém? Tem sido uma bênção falarmos sobre ministério, né? Você quer ter mais conhecimento, você pode vir assistir essas aulas, amém? Então, você que é formado também no Rema, quiser rever algumas coisas, você pode também participar, amém? Glória a Deus. Outro aviso, então nossa dica de leitura é o livro Teste do Amor, a nossa livraria está aqui do lado, então passa lá, investe na tua vida espiritual. Queridos, você não pode ficar sem ler, né, bons livros, amém? Então experiências de homens de Deus que estão na nossa frente, ela coloca em um livro e a gente pode reter muitas coisas, né, não passarmos por problemas por lermos bons livros. Então investe na tua vida espiritual, aí vai ser uma bênção para você, amém? Glória a Deus. Pode passar isso aí. Isso, dia 31/10, como sempre fazemos, todo último sábado de cada mês, nós teremos nosso culto para os casais, amém? Vai ser aqui na igreja, às 19h30, amém? Vamos ficar de pé? Acredito que sejam só esses nossos cultos, você já conhece, às quintas, às 20 horas, domingo às 10 e às 18 horas. E só o último aviso, dia 7 de novembro, é um sábado, às 16 horas, nós teremos um culto para as mulheres, amém? Então se você quiser mais informações, né, nós vamos colocar a partir de amanhã mais propagandas, né, mais avisos nos nossos canais sobre esse culto, e excepcionalmente sobre esse culto você tem que fazer a sua inscrição pelo link, tá certo? Por quê? Porque nós temos um número limitado, né, já tem mais da metade de pessoas das vagas já foram preenchidas, então se você desejar você vai, daqui a pouco o pessoal coloca o link novamente no culto, no WhatsApp da igreja, e você vai fazer a sua inscrição, amém? Se lá, nós estamos ainda com problema no link, né, tem um espaço lá que você bota, você é do grupo de risco, né, então, você vai ignorar essa pergunta, por quê? Porque nós já estamos presencialmente, amém? Porque se você não ignorar, ele não vai fazer a sua inscrição. Nós estamos tentando consertar, mas aí você faz. Ou se você não quiser, você pode passar uma mensagem para nós e nós fazemos a sua inscrição. Ou se você está aqui e já quer fazer, então procura as meninas lá atrás, dá o nome que elas já vão fazer a tua inscrição. Tá certo? Combinado? Vamos orar? Dar graças ao Senhor. Pai, te dou graças por esta palavra, por tudo aquilo que você tem feito nesse lugar. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está aqui, por aquelas que estão nos assistindo online. Nós declaramos, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a proteção, Pai, da Tua palavra, do Teu nome sobre nossas vidas. E declaramos, Pai, um dia sobrenatural, uma semana, uma sexta-feira, Pai, de milagres, uma semana, Pai, que está por vir, um final de semana que está aí, Pai, sobrenatural sobre nossas vidas.
E assim como a tua palavra declara, Pai, nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos abençoados. Nós queremos declarar, Pai, sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vão na paz e até domingo às 10 horas da manhã.